Receitas do Paraíso. Olá, seja muito bem-vindo às Receitas do Paraíso. Hoje trago-lhe uma receita especial. Uma receita que vai fazer em sua casa e não precisa de ir comprar aos supermercados, porque feito em casa fica muito mais delicioso. Então o que será? Tortilhas mexicanas. Dá, por exemplo, para fazer burritos, tacos, uma verdadeira delícia. Vamos então aos ingredientes. 125 ml de água, 250 gramas de farinha sem fermento tipo 55, mais 25 gramas de farinha para polvilhar a bancada e a massa. Uma colher de café de sal, uma colher de café de fermento próprio para bolos e 50 gramas de manteiga ou margarina à temperatura ambiente. Vou começar por colocar a farinha nesta taça, o sal e o fermento. Vou misturar, abrir uma cavidade e vou colocar a manteiga. E com a mão vou amassar muito bem estes dois ingredientes. Apertar com as mãos. Já está tudo bem misturado. Fica assim tipo uma areia. Entretanto, já levei também a água ao micro-ondas, água morna, e vou envolver. Pode também amassar na batedeira, mas como é pouca coisa, faço à mão. Também estou a fazer esta porção, mas se quiser fazer mais, duplica os ingredientes. Já está tudo bem incorporado, vou passar para a bancada. Polvilhar com um bocadinho de farinha, para não agarrar, e vou então aqui trabalhar a massa. Agora vou amassar por 5 minutos, para que a massa fique bem lisinha. E como vem, já não agarra a mão, não precisa de farinha. Já passaram 5 minutos. Olhem só como a massa está toda lisinha. Vou formar uma bola. Vou pôr novamente na mesma taça. Agora vou deixar descansar a massa por 20 minutos. Não é levedar, porque o fermento que levou não é próprio para levedar, só para descansar. Daqui por 20 minutos volto. Já passaram então os 20 minutos. Agora vou formar pequenas bolas. A minha massa pesa 430 gramas e vou dividir por 7 bolas. Portanto, dá mais ou menos 60 gramas a cada uma. As minhas receitas são devidamente testadas, para que ao fazê-las obtenha o maior sucesso. Agora, pega em cada bolinha de massa, numa parte que não tem farinha, vai apertar assim com a mão e vai formar bolas bem redondinhas.
vai carregando para baixo. E ficam bolinhas. Vou colocar aqui neste prato. Vou só pôr um bocadinho de farinha para prevenir que não agarrem. Se por acaso não lhe der jeito fazer assim, também pode fazer de outra maneira. Vai assim, fazendo isto à massa, para ficar bem unida, carregando, vira ao contrário e faz assim. Também fica toda bem unida, como lhe der jeito. Portanto, aqui tenho as 7 bolinhas. Vão novamente descansar 10 minutos enquanto preparo a placa para aquecer. De cada vez que se mexe na massa, tem que se deixar sempre repousar. Já passaram os 10 minutos, vou começar a esticar a massa. Antes de começar, molhei este pano bem molhado, vou colocar aqui e quando retirar as tortilhas, vou colocá-las neste pano e envolver para não ressecarem. Vou então polvilhar a pedra. Carrego assim na massa, fazer um círculo. E agora, com o rolo, vou esticar. Estico assim, depois viro a massa e estico também para este lado. E vou virando, sempre com farinha. Vou esticar entre 23 a 25 centímetros de diâmetro. Depois elas, quando vão cozer, vão diminuir um bocadinho e fica mais ou menos com 23 centímetros. Eu vou colocá-las assim. Não estão estas partes bem certas, mas se quiser a massa toda certinha, coloca um prato e corta com uma faca e assim vai ficar tudo certo. Mas eu vou fazer assim, que até se tornam mais rústicas. Como veem, está uma massa fininha. E agora vou colocar a assar. Já coloquei esta chapa, também pode utilizar uma frigideira, o que tiver. A massa vai começar a fazer assim umas bolinhas, que é o normal. Quando estiver assada de um lado, viro para o outro. Mais ou menos uns 30 segundos está pronta. A chapa que eu tenho aqui é de uma crepeira, pode ser outro tipo de chapa, pode ser uma frigideira, o que tiver. Não leva nenhum tempero, a chapa. Enquanto está a massa a fazer, vou já esticar outra. Vou então retirar e fecho com o pano por cima. E vou colocar outra. Cá estão as bolhas.
vou tirar. Também já está desta parte de baixo. Vou pôr por cima e tapar. E vou fazer assim até acabar a massa toda. E aqui estão as nossas tortilhas mexicanas, olhem só. Isto depois enrola e não parte. Já tem aqui as tortilhas, agora pode fazer o que quiser. Espero que esta receita lhe seja muito útil. No próximo vídeo vou-lhe dar um exemplo como fazer os burritos. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser.